Muito bem, nós estamos aqui então com o primeiro seminário virtual da FAMIG, né, cujo tema são as relações trabalhistas em tempos de Covid-19. O professor Anderson Marchiori, né, que me antecedeu aqui, já iniciou aí o debate dos temas que nós nos propusemos. Após a minha fala, né, o professor Bernardo Vassalli também vai fazer a complementação com a abordagem das questões inerentes à medida provisória 936. E, primeiro, registrar aqui a importância, né, desse evento nosso, porque em tempos de pandemia, esse Covid-19, ele traz para a gente uma nova realidade, né, em épocas de isolamento. Uma iniciativa como essa aqui, ela além de ser muito útil, não só para os nossos alunos, também o é para a comunidade acadêmica como um todo, porque os assuntos que nós vamos abordar aqui hoje, senhores, eles são assuntos extremamente importantes, né, a toda a área econômica, porque a relação trabalhista ela é inerente a qualquer desenvolvimento de empreendimento ou de atividade econômica. E os senhores sabem que o governo ele vem editando medidas, né, em várias áreas, não só no direito do trabalho, mas o direito do trabalho, especialmente, ele passa por um momento atípico, muito preocupante. Principalmente com relação à preservação, né, dos postos de trabalho. Nós sabemos que o direito do trabalho ainda é uma das grandes formas de distribuição de riqueza, né, e de inclusão social. Então, uma crise no direito do trabalho, uma crise nos postos de trabalho, o fechamento, né, de milhares de postos de emprego e de trabalho pode gerar realmente uma consequência muito séria, muito grave para a nossa economia e para o nosso país de uma forma em geral. O governo ele tem editado algumas medidas e na área do trabalho essas medidas receberam nomes de medidas trabalhistas complementares. Complementares porque, obviamente, elas tratam sobre questões que já são reguladas na nossa legislação específica, tanto constitucional quanto a CLT, além de leis específicas também, né, que tratam tipicamente cada ponto. A questão é que essas medidas elas têm por finalidade o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, que é de 20 de março de 2020, e também da emergência da saúde pública, né, em razão da pandemia decorrente desse coronavírus, né, o Covid-19, que é de importância internacional e que no Brasil é tratado pela Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Então, tudo isso aí, né, desencadeou esse processo de novas legislações e novos posicionamentos legislativos do governo, o que vem sido feito na área do direito do trabalho sistematicamente através da medida provisória. Eu não vou entrar no mérito, né, da validade da medida provisória, porque o professor Anderson Marchiori, com a competência que lhe é própria, ele já discorreu sobre a vigência e sobre a validade das medidas provisórias, né? Então, eu vou passar direto aos temas que me foram propostos, vamos analisar aqui ponto a ponto, e, na sequência, os senhores ficarão com os ensinamentos do professor Bernardo Vassalli, né? Com todo o seu brilhantismo e riqueza de conteúdo, ele irá fazer para a gente as considerações sobre a MP 936. Meu nome, como os senhores sabem, é Fernando Quadros e a gente trabalha com direito, né? O processo do trabalho, direito processual trabalhista, é a nossa disciplina carro-chefe lá na família. Senhores, como eu disse, eu até em alguns posicionamentos já disse do problema da medida provisória, mas como foi tópico do Marchiori, eu queria só registrar que é um momento difícil, que a gente vai contar com uma incerteza jurídica, no sentido do que virá em termos de posicionamento futuro do STF e também do TST, além dos juízes e dos próprios tribunais regionais do trabalho. O que a gente espera é que haja realmente um consenso em termos de unidade, né, com bom senso, com responsabilidade jurídica para a interpretação não só da legislação que já existe, mas também dessa legislação de urgência e também, senhores, da situação social que a gente passa, né? Porque essa vinculação do direito do trabalho com a questão social é própria da nossa disciplina, né? É própria do direito do trabalho. Então, nós vamos começar falando da figura do teletrabalho.
Olha só, o teletrabalho ele é uma expressão que a gente utiliza para se referir a uma modalidade de prestação de serviço em que o trabalhador realiza as suas obrigações, as suas atividades fora do limite físico da empresa, ou seja, é uma modalidade de trabalho à distância e ela é realizada, ela se dá por meio do que a gente chama de instrumentos telemáticos de comunicação, computadores, notebook, telefone, né? Hoje os smartphones, etc. Esse teletrabalho, ele pode se dar em casa, né, na residência do prestador de serviço, no caso aqui, como a gente está falando de vínculo empregatício do empregado, ou ele pode também acontecer, né, se dar a partir de um outro local, qualquer que seja ele, desde que prepondere, né, o ser um ambiente fora daquele ambiente laborativo próprio do empregador e que ele utilize esses chamados instrumentos telemáticos, né? Já o home office, e é importante a gente fazer essa distinção aqui, ele necessariamente tem que ser realizado na casa do empregado, ou seja, o home office é aquele trabalho em que o empregado permanece na sua residência e ele trabalha tal como se ele estivesse no ambiente de trabalho. Nós temos duas modalidades de home office. A primeira é o chamado trabalho em domicílio, em que o empregado não utiliza nenhuma ferramenta telemática, né? Um exemplo seria as costureiras que trabalham em casa, né? Costura na sua própria casa, recebe as peças, faz a costura em casa e devolve as peças. Esse é um tipo de trabalho, home office, um trabalho em domicílio, sem utilização de tecnologia. E a outra forma é o teletrabalho em domicílio, que é aquele com o uso desses meios chamados telemáticos, é o computador, é o smartphone, internet, enfim, outras, né, ferramentas de informação e comunicação. O teletrabalho, senhores, ele já é uma tendência, ele não é agora da pandemia, mas ele é algo que já se tornou uma tendência, né, nos últimos anos em alguns setores. Grandes empresas, como, por exemplo, a Google, elas já adotam esses modelos até em parte da jornada de trabalho, ou seja, durante alguns dias da semana o empregado trabalha em casa, né? E outros dias ele comparece até à empresa. Com essa pandemia do Covid-19, o trabalho remoto, ainda que eventual, ele passa a ser visto como uma forma de diminuir esse contato, né, esse convívio social. E, por consequência, se há diminuição no convívio, se há diminuição no contato social, também haverá diminuição no contágio e, obviamente, haverá redução da possibilidade, né, de proliferação do vírus. A legislação trabalhista brasileira, ela já regula esse trabalho à distância. Isso não é uma novidade em termos de legislação. As medidas do governo aí, na verdade, elas vêm trabalhar de forma complementar ao que já existe. A reforma trabalhista ocorrida, né, em 2017, que foi a alteração legislativa pela lei 13.467 de 2017, que alterou a CLT e levou o nome, né, foi conhecida como a reforma trabalhista, ela formalizou de forma expressa essa modalidade de trabalho, caracterizou e regulamentou, né, de forma específica o teletrabalho na CLT, como sendo a prestação de serviços preponderantemente feita fora das dependências do empregador, aquilo que eu disse antes, e está previsto lá no artigo 75B da CLT. Importante observar que esse teletrabalho não se confunde com trabalho externo. Trabalho externo é longe dos olhos do empregador, sem necessidade ou aplicação de tecnologia de informação e de comunicação. Já o teletrabalho é preponderantemente, é necessário, né? A realização e desenvolvimento da atividade depende da utilização de tecnologia de informação e de comunicação. Então, essa que é a grande diferença, né? Um exemplo de trabalho externo seria um promotor de venda de uma empresa, por exemplo, que atua junto a supermercados, né? Um trabalho externo. Já o exemplo de um teletrabalho seria um professor, né, de ensino à distância, de EAD, de um curso 100% digital, né, onde ele faz o seu trabalho de forma online, não presencial. Desde 2011, senhores, como eu já dizia, a legislação já regula alguma questão ligada a teletrabalho. Desde 2011, mesmo antes da reforma trabalhista, a CLT já tinha disposição no seu artigo 6º de que não há distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador
e aquele executado no domicílio do empregado ou realizado à distância. Então, vejam bem, os senhores, que desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego, não há diferenciação, tá certo? Esse mesmo artigo 6º, no seu parágrafo único, ele diz que os meios telemáticos, né, informatizados, de comando, de controle, de supervisão e de fiscalização da atividade do empregado, eles se equiparam, para todos os fins jurídicos e de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, né, de controle e de supervisão do trabalho. Então, não há nenhuma diferença nem de direito trabalhista e nem de forma de fiscalização e de forma de efetivação da jornada no trabalho, no regime de teletrabalho, né? Segundo a legislação trabalhista, há os mesmos direitos, e essa forma de controle online, essa forma de controle à distância por meio informatizado, ela serve como forma de fiscalização da atividade do empregado. Esse novo coronavírus, o Covid-19, ele traz para a gente só uma evidência, né, dessa forma de trabalho, e aí há a necessidade do governo, então, passar a regulamentar especificamente, em razão do momento, essas questões, que já são previstas em lei. Vejam, senhores, por exemplo, que o artigo 75C da CLT, ele já previa que o teletrabalho, ou seja, o trabalho à distância nessa condição, ele deve ser expressamente ajustado por um contrato individual. E esse contrato tem que especificar quais são as atividades que o empregado vai realizar. Também é previsto na legislação de que pode ser realizada alteração entre o regime presencial e o regime de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo, né? Então, tanto o empregado quanto o empregador, eles têm que manifestar o interesse e a vontade de alterar o trabalho presencial para o teletrabalho. E isso tem que ser registrado também por um aditivo contratual. Então, se o sujeito trabalha de forma presencial e passa a trabalhar de forma remota, né, à distância, pelo teletrabalho, precisa ter um aditivo contratual por escrito e tem que ter mútua vontade de manifestação, né, um ajuste mútuo das partes. Interessante também que a nossa legislação, ela prevê que pode ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial. Então, o sujeito pode trabalhar presencial, ser alterado para teletrabalho e voltar ao trabalho presencial. Não há impedimento, né? Essa alteração do regime de teletrabalho, novamente, para o presencial, ele pode ser por determinação do empregador, né? Está ligado aí aos poderes do empregador, desde que seja garantido o prazo de transição para o empregado, no mínimo de 15 dias, e também tem que ser objeto de registro em aditivo contratual. Então, os senhores veem que a legislação ela já tem uma previsão específica quanto a rigor e forma de fazer, e as medidas do governo vêm, na verdade, como uma flexibilização a essa forma prevista em lei, né? Toda aquisição, responsabilidade por manutenção e fornecimento de equipamento tecnológico é do trabalhador, que inclusive tem que reembolsar as despesas, por exemplo, a utilização de uma internet, né, o pagamento da internet, por exemplo, e deve ter previsão em contrato escrito, é o que a nossa legislação diz. Outra questão importante, senhores, é que esses equipamentos, computador, internet, eles não integram a remuneração do empregado. Então, veja bem, são utilidades que não figuram como salário in natura, por previsão expressa da legislação brasileira, e essa previsão está no parágrafo único do artigo 75D da CLT, essas utilidades de computador, fornecimento de smartphone, acesso à rede de computadores, não caracteriza salário-utilidade, né? Salário-utilidade é aquela parcela que o empregado recebe da empresa, não por dinheiro, né? não através de pagamento em dinheiro, mas de bens ou outras utilidades, por exemplo, fornecimento de alimentação, de moradia, vestuário, veículo, que é considerado plus, né, salarial. No caso do teletrabalho, fornecimento de computador, de smartphone e de acesso à internet não caracteriza salário in natura, não é salário, né? Não integra a remuneração do empregado. Essas regulações elas já existem, né? Elas estão na nossa legislação ordinária. Como os senhores viram, há, né,
requisitos e exigências da CLT para que isso ocorra. No caso, as medidas do governo em relação à Covid, o que elas fazem é mitigar, simplificar, né, vamos dizer assim, atenuar, suavizar esses rigores previstos na CLT durante esse período de calamidade pública, passando a regularizar a matéria da forma seguinte. Primeiro, alteração do regime presencial, ela vai poder ser feita, né, por decisão unilateral do empregador. Então, ela dispensa o registro do aditivo contratual, né? A notificação ela tem que ser feita por escrito, dessa mudança de trabalho presencial para teletrabalho, pode ser por forma eletrônica e tem que ser com antecedência mínima de 48 horas. A aquisição, manutenção, fornecimento de equipamento pode ser formalizada em até 30 dias depois da mudança. Esses fornecimentos de equipamentos pelo empregador, de internet, pode ser feito por meio de contrato de comodato. Traz permissão expressa de teletrabalho para estagiários e aprendizes, outra alteração importante das medidas editadas pelo governo. Tem previsão de que a utilização de aplicativo ou programa de comunicação fora do horário normal de trabalho, ou seja, quando o empregado está utilizando aplicativo ou programa de comunicação fora do seu horário normal de trabalho, não será considerado tempo à disposição, não seria considerado pela medida do governo, né, pelas medidas provisórias, no caso a 927, não seria considerada hora extra, né? Nem prontidão, nem sobre aviso, a não ser que isso seja objeto de ajuste próprio, né, em acordo individual ou acordo coletivo firmado, mas a regra é que não seria. Aqui a gente precisa fazer uma ponderação. Primeiro, via de regra, trabalho fora do ambiente de trabalho, longe dos olhos do empregador, não implica necessariamente sobre a jornada ou direito à hora extra, né? A questão está ligada à fiscalização desse trabalho. Já é passível pela nossa doutrina e pela nossa jurisprudência de que, se o trabalho se dá longe dos olhos do empregador, mas com efetiva fiscalização, e é o problema dos aplicativos, né, login, logoff, envio de dados, registro de horário, etc., se houver efetiva fiscalização desses horários e das atividades desempenhadas, controle do que o empregado está fazendo, quando está fazendo, que hora está fazendo e o que está fazendo, aí pode sim, né, gerar para o empregado direito de receber essas horas trabalhadas, desde que caracterize esse controle, essa gestão, né, fiscalização por parte do empregador. Então, o que a gente precisa ressaltar aqui, né, é que deve-se ter bastante cautela quanto à interpretação e aplicação do que estabelecem essas medidas do governo, principalmente as MPs, né, a 927 e também, em parte, a 936, sob pena de se criar um passivo trabalhista considerável, né, senhores? Então, é algo que a gente tem que observar com bastante cautela. Dando prosseguimento aí, o próximo tema fala sobre a questão das férias. Vejam bem, férias individuais e férias coletivas. Senhores, falar em concessão de férias para empregado dentro de um contexto de uma pandemia já é algo bastante polêmico por si só, né? Isso porque o objetivo das férias é exatamente o do lazer, né? É aquele momento de descanso, né? Sobretudo para que o trabalhador possa ter um convívio com a família e também um convívio social fora da rotina de trabalho, fora daquele ambiente laborativo, enfim, de uma forma tal que ele goze plenamente de um momento de descanso prolongado para repor suas energias, repor sua força, ter um convívio social desvinculado de qualquer preocupação de trabalho, etc. Isso é o que justifica algumas posições jurídicas que a gente tem visto aí, contrárias à concessão das férias como medida, né, de isolamento social na solução aí do combate ao Covid. Mas, né, é claro que o fato dessa definição e desse objetivo das férias serem para fins do trabalhador estar fora da rotina de trabalho, fora do ambiente de trabalho, e ter permissão de pleno gozo, né, e uso desse momento com a família, lazer e tal, isso não vai modificar o fato de que a concessão das férias ela tem uma previsão legal, é prevista na CLT, e é uma alternativa razoável dentro do contexto de pandemia, né, uma situação de força maior em que nós estamos inseridos. Vejam bem,
Tem um ponto também, que é uma contra-argumentação a quem defende essa natureza das férias, que é o fato de que há uma previsão expressa na nossa legislação, né, no artigo 136, melhor dizendo, 136, 136 da CLT, que traz previsão expressa de que as férias devem ser concedidas, serão concedidas na época em que melhor consulte os interesses do empregador, né? Afinal de contas, é o empregador que assume o risco da atividade. Então, senhores, pela CLT, nós temos formalidades para a concessão das férias, que é época própria, comunicação do empregado com antecedência de no mínimo 30 dias, pagamento das férias até 2 dias antes do empregado entrar no gozo do período de férias, conceder as férias sempre que completado o período aquisitivo. Né? Período aquisitivo é aquele tempo de 12 meses que o empregado trabalha para, então, depois de trabalhados os 12 meses, ter direito de gozo de 30 dias de férias. Então, essas condições elas são previstas na CLT e as medidas do governo elas alteram isso aí. Né? A norma trabalhista regular da CLT ela ainda prevê que o empregado ele pode converter 1/3 de férias em abono pecuniário, é o que a gente chama de venda das férias, ou seja, o empregado pode vender 10 dias do período de férias. A medida provisória, ela, editada pelo governo, né, como medida complementar às normas trabalhistas, ela altera, né, flexibiliza bastante a questão das férias. Vejam bem, ela permite a antecipação de férias, ainda que individuais, no período de calamidade pública, mesmo se o empregado não tiver cumprido o período aquisitivo. Então, basta que a empresa comunique a antecipação ao empregado com, no mínimo, 48 horas de antecedência. Então, se o empregador avisar o empregado 48 horas antes que ele ficará de férias individuais, mesmo que ele não tenha completado o período aquisitivo, será possível. Essa comunicação ela é por escrita, pode ser por meio eletrônico, e-mail, né, WhatsApp, e tem que indicar qual o período de gozo das férias, ou seja, ele ficará de férias de quando até quando. Né? Outro critério colocado pela medida provisória é que a concessão tem que ser no mínimo de 5 dias corridos de férias. O terço de férias pode ser pago, nessa hipótese, após a concessão das férias, ou seja, a medida provisória ela permite que o terço seja pago depois de gozadas as férias. E essa data, ela tem como limite a data do 13º salário, ou seja, ela pode ser paga, o terço das férias poderá ser pago até o dia 20 de dezembro de 2020. Como eu disse, é uma flexibilização e tanto, né, em relação às normas que a CLT prevê para fins de férias, inclusive férias individuais. Né? Com relação a essa possibilidade da venda das férias, que é a conversão de parte das férias em abono pecuniário, né, os 10 dias, a medida provisória sujeita a sua possibilidade à concordância do empregador. Né? E se o empregador concordar com a venda dos 10 dias de férias, também poderá pagá-los até o dia 20 de dezembro de 2020. Né? Quanto ao pagamento das férias, o período que ele ficar com gozo de férias, a medida provisória estabelece que o pagamento deverá se dar até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo das férias. Então, o empregado sai de férias primeiro e só recebe as férias no 5º dia útil do mês seguinte, até o 5º dia útil do mês seguinte. É outra mudança importante da medida provisória em relação ao que prevê a CLT. Se o empregado for dispensado, esses valores, né, de férias que não tiverem sido pagos em razão desse prazo que a medida provisória permite, eles deverão ser quitados junto com as verbas rescisórias no seu acerto, o que, né, é normal em termos de quando há dispensa do empregado, que é pagar no acerto as férias que ele ainda não tiver recebido ou não tiver gozado. Essa medida provisória do governo, ela ainda permite que, mediante a negociação individual escrita entre empregado e empregador, tá certo? Seja ajustado antecipação de períodos futuros de férias. Olha, a margem de interpretação desse ponto da medida provisória é de que, em tese, da forma como está dita, né, e escrita na lei, na medida provisória, poderia o empregador e o empregado combinar a antecipação de mais de um período de férias. Então, imagine os senhores que
O sujeito trabalha na empresa lá há 6 meses, ele poderia ficar de férias até 60 dias, de forma individual, né? Então, ele anteciparia o próximo, esse período atual, e o próximo período de férias, né? Depois trabalharia aí 2 ou até 3 anos, conforme a contagem do período aquisitivo, sem ter o gozo, né, do descanso de férias, o que realmente traz uma situação totalmente nova e diferente do que é normatizado pelo nosso ordenamento. A gente, então, não sabe ainda, né, como que isso será interpretado pelos tribunais, mas é algo novo e é algo totalmente diferente daquilo que está previsto em lei. Outro ponto, senhores, é que a medida provisória ela determina de forma expressa que deverá ser priorizado o gozo de férias para aqueles trabalhadores que se encontram no que se chama de grupo de risco, né, do Covid-19. Isso vale tanto para as férias individuais quanto para as férias coletivas. E falando das férias coletivas, já vamos entrar no tópico, né, especificamente quanto às férias coletivas, a CLT também tem regulação própria, né? Nós sabemos que para férias coletivas o pagamento tem que ser 2 dias antes do gozo, tem que ser comunicado também, né, o órgão da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, né, o antigo Ministério do Trabalho e Educação, né, Trabalho e Emprego, né, Ministério do Trabalho e Emprego, e também há que se comunicar aos sindicatos representativos das categorias profissionais, né, o sindicato dos empregados, 15 dias antes do início das férias. Então, eu só posso dar férias coletivas se eu cumprir esse requisito, inclusive de comunicação ao sindicato 15 dias antes. Nossa legislação, né, a CLT, ela tem previsão expressa quanto a esses pontos. E a medida provisória também flexibiliza, né, e aí flexibiliza ainda mais essa questão, porque ela estabelece de forma expressa, né, que a concessão de férias coletivas pode se dar no contexto da calamidade pública, mediante comunicação aos empregados, né, ao conjunto de empregados diretamente afetados, ou seja, que estarão sob a concessão, né, das férias coletivas, e a gente sabe que as férias coletivas pode ser para toda empresa, pode ser para parte, pode ser para uma filial, pode ser para empregados de um departamento, né, não precisa ser para todo mundo. Então, você tem que comunicar diretamente ao conjunto desses empregados que estarão em férias coletivas, com antecedência de no mínimo 48 horas. Significa dizer, se você for lá comunicar seus empregados com 48 horas que eles estarão de férias coletivas, a medida provisória reconhece validade nessa comunicação. Dispensa a comunicação à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, então você não precisa mais comunicar o órgão do governo, e também dispensa a comunicação aos sindicatos da categoria. Você pode colocar os seus empregados em férias coletivas sem comunicar ao sindicato, dispensa, portanto, esse período de 15 dias. Outra coisa importante, senhores, e essa inovação realmente ela é totalmente contrária, totalmente diferente do que está previsto na CLT, é o fato de que podem ser concedidos aos empregados mais de 2 períodos de férias coletivas por ano, né? Esse limite de 2 períodos de férias por ano, ele está expresso no CLT, está lá no artigo 139, no parágrafo 1º, né? E a medida provisória diz que podem ser mais. Então, você pode conceder 2, 3, 4, enfim, não há uma limitação. Pode ser mais de 2 períodos de férias coletivas. Podem ser concedidos, né, ainda férias inferiores a 10 dias. Então, de fato, é uma flexibilização, é uma alteração importante, significativa para o regramento que existe hoje, né? Agora, com relação a essa questão de período inferior a 10 dias, por uma questão de coerência lógica e interpretativa, como a própria medida provisória dispõe que nas férias individuais o período mínimo a ser concedido tem que ser de 5 dias, o entendimento, né, é que também para as férias coletivas o período mínimo a ser concedido deverá ser de 5 dias, né? No mais, permanece a possibilidade de conceder férias coletivas aos empregados que não tenham completido o período aquisitivo. Isso já é uma previsão do artigo 140 da CLT, não há alteração. Como também não há alteração quanto ao fato de que, ao final das férias coletivas, irá se iniciar um novo período aquisitivo, né? Chamando atenção apenas para um ponto. As regras quanto ao pagamento das férias coletivas, também por uma questão interpretativa, é de que serão as mesmas das férias individuais, né? A gente pode afirmar com base no próprio texto, né? Além das regras de interpretação de direito, com base no próprio texto da medida
provisória 927. Então, vale para pagamento as mesmas regras, né, das férias individuais para as férias coletivas. Então, se eu conceder férias coletivas, pagarei da mesma forma com que a medida provisória prevê sejam pagas as férias individuais. Uma questão totalmente nova e sem precedente no ordenamento pátrio é a questão do que eles chamaram de aproveitamento e antecipação de feriados. Olha só, não há precedente nesse sentido na legislação brasileira. A MP 927, no artigo 13, ela prevê que durante esse período de calamidade pública, os empregados poderão antecipar, por ato unilateral, então não há que se falar em vontade, nem em consenso com o empregado, né, o empregador determina a antecipação do gozo de feriados, à exceção dos feriados religiosos. Então, feriados religiosos, não. Os demais feriados não religiosos, sejam federais, estaduais, distrital ou municipal, poderão ser antecipados por ato unilateral do empregador. Para isso, o empregador vai notificar por escrito o empregado, mais uma vez, pode ser notificação por meio eletrônico, né? Que o empregado vai ter aquele feriado antecipado e essa notificação, essa comunicação tem que se dar com prazo de mínimo de 48 horas. Tem que indicar expressamente quais serão os feriados que vão ser antecipados, né? E ainda ele poderá utilizar esses feriados para compensar no saldo do banco de horas, né? O aproveitamento dos feriados religiosos ele vai depender da concordância expressa do empregado mediante um acordo individual por escrito. Então, observem os senhores aí que, de fato, essa questão de aproveitar e antecipar feriados é algo nunca vivenciado no direito do trabalho brasileiro, né, senhores? Mais um ponto aí, fruto dessa medida provisória, dessas medidas que o governo editou para enfrentamento desse momento de crise. Partindo aí já para o último tópico da nossa fala, vamos abordar a questão da suspensão do contrato de trabalho, né? Nessas medidas que o governo editou, há a previsão expressa da suspensão do contrato de trabalho, que demonstra aí uma preocupação de se evitar a dispensa em massa. Então, durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho com seus empregados, desde que seja por um prazo máximo de 60 dias, prazo este que poderá ser fracionado, dividido em até 2 períodos de 30 dias. Essa suspensão temporária do contrato de trabalho, ela deve ser pactuada, tem que ser pactuada por acordo individual escrito entre empregado e empregador. Esse contrato tem que ser encaminhado ao empregado, né, como um aditivo, com antecedência de, no mínimo, 2 dias. Né? Vejam os senhores que, durante o período de suspensão temporária do contrato, a medida provisória prevê que o empregado terá direito a todos os benefícios concedidos pelo empregador e pelo empregador aos seus empregados. Então, os benefícios que o empregador concede aos empregados, o empregado mantém, né, o direito normal. Não há remuneração, mas os benefícios há a manutenção. Também fica autorizado ao empregado recolher para o regime geral da Previdência Social na qualidade de segurado facultativo, né, para se evitar qualquer prejuízo no campo previdenciário do trabalhador. A medida também prevê que o contrato de trabalho deverá ser restabelecido em 2 dias, ou seja, no prazo de 2 dias corridos, a partir de 3 hipóteses. A primeira é a cessação do estado de calamidade pública. Cessou o estado de calamidade pública, em 2 dias se restabelece o contrato de trabalho. A segunda é com a chegada, né, com a data estabelecida no acordo individual, ou seja, vencido o prazo do acordo individual, né, encerrado aquele prazo que as partes pactuaram para a suspensão, em 2 dias o contrato tem que ser restabelecido, retomado normalmente. E, por fim, pode o empregador informar ao empregado sobre a decisão de antecipar o fim da suspensão, finalizar a suspensão, e aí a data em que ele comunicar ao empregado que ele quer suspender, que ele quer acabar com a suspensão, que ele quer retomar o contrato, a partir dessa data, 2 dias depois, o contrato tem que ser restabelecido. Na hipótese, senhores, de suspensão temporária do contrato e o empregado vier a trabalhar, isso é um ponto importante, olha só,
se durante o período da suspensão temporária do contrato de trabalho o empregado manter atividade de trabalho, ainda que de forma parcial, ou por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, essa suspensão temporária do contrato de trabalho ficará descaracterizada. É como se não houvesse. E nessa hipótese, trabalhando o empregado, ainda que parcialmente, mesmo que seja parcialmente, né, o empregador terá que pagar de imediato a remuneração e os encargos sociais integralmente referente a todo o período da suspensão. Então, vejam, se o empregado vier a trabalhar parcialmente ou executar tarefa de teletrabalho, terá o empregador que pagar toda a remuneração e todo o encargo social desse período acordado para fins de suspensão. Então, não pode haver, de forma alguma, ainda que parcialmente, prestação de serviço, atividade de trabalho pelo empregado que está em suspensão temporária do contrato, né? Além disso, o empregador terá que arcar com as penalidades da legislação, além de responder por sanção, né, eventual sanção que exista prevista em convenção ou acordo coletivo. Senhores, a empresa que em 2019 tiver obtido uma renda superior, receita bruta superior a R$ 4.800.000, ela só vai poder utilizar a suspensão do contrato de trabalho se pagar a seus empregados o que a medida provisória chama de uma ajuda compensatória mensal. Essa ajuda compensatória mensal será no valor de 30% do salário do empregado durante todo o período da suspensão temporária de trabalho que for pactuada. Então, olha só, essa ajuda compensatória mensal paga pela empresa que tenha tido receita bruta superior a R$ 4.800.000 em 2019, ela tem que ter definido o valor no acordo individual, né, que pactua a suspensão do contrato de trabalho ou em negociação coletiva, prevendo qual será o valor pago, né, o valor pago da ajuda mensal compensatória equivalente a 30% do salário. Ela tem natureza indenizatória, então não é salário, não vai integrar parcela previdenciária, nem tributária e nem base de cálculo do imposto de renda do empregado. Pode a empresa, né, excluir essa ajuda, o valor da ajuda mensal compensatória do lucro líquido para fins de determinação do imposto de renda, ou seja, a pessoa jurídica, né, ela pode retirar, deduzir esse valor da ajuda compensatória mensal, tanto para fins de imposto de renda quanto para fins de contribuição social sobre o lucro líquido, né, das pessoas jurídicas quando forem tributadas pelo lucro real. Então, um benefício fiscal que a medida provisória estabelece. E, em decorrência dessa suspensão e dessas medidas que o governo estabeleceu na área do direito do trabalho, há a questão da estabilidade, né, que é a garantia provisória no emprego. Essa garantia provisória no emprego, essa estabilidade provisória, ela tem uma previsão para aqueles empregados que estão sujeitos à suspensão temporária do contrato de trabalho e também para aqueles que tiveram redução de jornada de trabalho e de salário. Essa redução de jornada de trabalho e de salário é tópico que o professor Bernardo Vassalli, na sequência agora, abordará com os senhores, né? Então, a medida provisória ela reconhece a garantia provisória no emprego ao empregado que receber esses benefícios, né, e que tiver a redução da jornada de trabalho e de salário ou que tiver a suspensão temporária do contrato de trabalho. E como é que funciona essa estabilidade ou essa garantia provisória? Veja bem, a previsão é de que, durante o período em que for acordada a redução da jornada de trabalho e de salário, ou durante o período em que for acordada a suspensão temporária do contrato de trabalho, terá o empregado estabilidade, ele não pode ser mandado embora, né? Ele tem a garantia provisória do emprego. Finda a redução da jornada e do salário, ou finda a suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado terá direito à estabilidade provisória pelo mesmo tempo em que durou essa redução de salário e jornada ou que durou a suspensão do contrato de trabalho, ou seja, terá estabilidade pelo mesmo tempo para frente. Se ele ficou 2 meses com salário e jornada reduzida,
Se ele ficou 2 meses com o contrato suspenso, ele terá dali para frente mais 2 meses de estabilidade, garantia provisória no emprego, né? Merece aqui, senhores, destaque a previsão das medidas no sentido de que, caso o empregado seja dispensado sem justa causa durante esse período da garantia provisória, o empregador vai ter que pagar, além do seu acerto rescisório, além do acerto, além das parcelas rescisórias que já são direito previstas em lei, ele terá que pagar indenização. E essa indenização, ela vai se dar conforme a hipótese, né, de redução de jornada de trabalho e salário, ou no caso de suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, veja, se é redução de jornada de trabalho e salário que esteja entre 25% e 50%, se ele sofreu redução de jornada de trabalho e de salário entre 25% e 50%, a indenização será de 50% do salário, né, durante o período de garantia provisória no emprego. Então, se seriam 2 meses, ele vai receber 2 meses, né, de indenização do valor de 50% do salário que ele tem direito. Se a redução de jornada de trabalho e de salário for maior que 50% e inferior a 75%, aí essa indenização será de 75% do salário. Então, nesse exemplo, se ele sofreu uma redução de jornada de trabalho entre 50% e 75%, ele tem direito, se dispensado, sem justa causa, a receber uma indenização de 75% do seu salário durante esse período. Se era de 2 meses, durante 2 meses, né? E quando a redução da jornada de trabalho e de salário for maior, né, que 75%, ou quando for a hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, a indenização que o empregado terá direito será de 100% do salário no período da garantia, ou seja, se ele ficou 2 meses com redução de salário e jornada maior que 75%, ou se ele ficou 2 meses com suspensão temporária do contrato de trabalho e for mandado embora sem justa causa, ele receberá, a título de indenização, 100% do seu salário nesse período de 2 meses, né? Fazendo aqui só uma consideração, né, no sentido de ressalvar que a convenção ou acordo coletivo de trabalho poderá estabelecer percentual de redução de jornada de trabalho e de salário diversos do que estão previstos na medida provisória. Então, uma liberdade aí de negociação, né, do ponto de vista coletivo, pela convenção coletiva ou pelo acordo coletivo, via sindicato, para adequar eventual redução de jornada de trabalho, diferentemente do que prevê a medida provisória, nesse momento de crise. Senhores, eu finalizo aqui a minha participação, agradecendo mais uma vez aos senhores por estarem aqui conosco, né? Agradecendo aí a nossa coordenação, através do nosso coordenador, o professor Gustavo Henrique de Almeida, através da nossa direção, que é o professor José Carlos, e passo agora aí a palavra ao professor Bernardo, né? Estou aqui ansioso para ouvi-lo dizer, né? E agradecendo mais uma vez os senhores, pedindo que a gente tenha paciência. É um período difícil, é um período atípico, mas nós vamos vencer esse período, vamos voltar melhores, fortalecidos, né? E vamos juntos aí cumprir com o nosso objetivo aqui, ligado ao conteúdo de Direito Processual do Trabalho. Muito obrigado, permaneço à disposição dos senhores aí para qualquer dúvida futura que tiverem. Grande abraço, muito obrigado mais uma vez.